A mansão pessoal, os muitos templos espalhados no Brasil afora e as inúmeras filiais do Ailton José Alves, pastor-presidente, as fazendas do bispo Valdomiro, as empresas do Edir Macedo e as empresas do Silas Malafaia, nem de perto nem de longe se confundem com o patrimônio digno do PIB de muitos países da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o que é que isso tudo tem a ver? Tudo isso foi conquistado através de doações do governo, através de doações em dinheiro dos fiéis e é mantido, inclusive, por todos os fiéis que fazem parte dessas agremiações. Mas tudo isso produz muita riqueza e que é administrada e usufruída por seus legítimos pastores, presidentes, bispos, apóstolos, e os fiéis não ficam com nada. No máximo, os fiéis têm o direito de pleitear algum cargo, algum privilégio que eles chamam de mordomia cristã. É muito interessante nós discutirmos e refletirmos sobre este imenso mecanismo que vem operando no Brasil afora desde longas datas. É sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com todos vocês logo após a nossa vinheta. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem e que todos os seus projetos estejam bem sucedidos neste momento. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e vou estar com você agora para mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer sinceramente a cada um de vocês que se inscreveram, vocês que deixaram seus comentários, que curtem os vídeos do Vigilante da Razão. Vocês, eu sempre digo, são a razão principal da existência deste canal e é a você que eu dedico este vídeo. Se você está aqui de paraquedas, esse é um canal que trata sobre assuntos diversos como religião, ateísmo, agnosticismo, humanismo, política e muito mais. Temos vídeo toda semana, vídeos novos toda semana e você, claro, faz parte desta família. Isso mesmo. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar do seguinte tema: a ganância como meta de vida. Nós sabemos que a ganância é aquele sentimento que se reflete em ações que visam buscar os ganhos financeiros a todo e qualquer custo. Pessoas gananciosas fazem do dinheiro o fim e não um meio para se alcançar algo bom, algo positivo para a sua família e para ele mesmo. Claro que a pessoa que é gananciosa não pensa muito nas pessoas que lhe rodeiam, e sim apenas na satisfação dos seus desejos e dos seus objetivos. Esse é o ganancioso. A ganância, por muitas vezes, é confundida com ambição. E a ambição? O que é ambição? Ambição, claro, é aquele desejo legítimo, genuíno, sadio, de buscar uma melhoria para você e para a sua família. Esta ambição que faz com que a gente queira galgar os melhores lugares na nossa vida de forma honesta, de forma ordeira, no tempo devido, sem passar por cima de seu ninguém. Portanto, se você é uma pessoa ambiciosa, meus parabéns. Você vai galgar seus melhores lugares se junto com a ambição você tiver força de vontade, você tiver determinação, perseverança. Eu tenho dito nos meus stories e nos status do meu WhatsApp palavras de ânimo para as pessoas que muitas vezes se encontram desanimadas e desmotivadas. Pois bem, a ganância, por sua vez, é extremamente danosa. O ganancioso
ele não lembra nem dos preceitos que ele abraçou para si, como aqueles votos de pobreza que os padres fazem e que por muitas vezes abrem mão desses votos de pobreza para galgar benefícios próprios. Nós estamos vendo aí na mídia diariamente escândalos envolvendo pessoas religiosas, muitas vezes hospitais, entidades filantrópicas que são administradas pela igreja. Essas entidades são vítimas de pessoas que cometem muitos desmandos e isso tudo visando, claro, a satisfação da sua própria ganância. Por outro lado, os líderes religiosos de outras vertentes, como por exemplo os evangélicos, também não ficam para trás, não. Eles querem crescer cada vez mais o seu patrimônio para visar apenas o seu enriquecimento próprio e o fortalecimento da instituição que ele administra. Então, meus amigos e minhas amigas, o patrimônio das igrejas quase sempre expressa a ganância e a voracidade dos seus líderes. Eles pensam assim, que quanto mais eles têm bens relacionados à sua instituição ou não, muitas vezes os bens estão vinculados ao seu próprio CPF, como, por exemplo, as quase 100 empresas que o Silas Malafaia é sócio, e que está realmente no nome dele, no nome da esposa dele e de seus familiares, mas algumas pessoas vinculam à igreja, como por exemplo o apóstolo Valdomiro, ele que diz assim, que nada que ele possui é dele, é tudo da igreja. Eu quero apenas saber se a igreja que ele faz parte, a Igreja Mundial do Poder de Deus, vai usufruir de alguma forma dos dividendos que a sua fazenda produz, que as suas propriedades produzem. Se por um acaso o bispo Edir Macedo chegar e dizer assim, que os seus bens que estão sendo administrados por ele, na verdade, são bens da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso também já foi dito na ocasião em que foi detectada uma grande propriedade no nosso país, um castelo com muitas suítes que o bispo utilizava para hospedar os seus convidados. Ele chegou a dizer que aquela propriedade não era dele, e sim propriedade da Igreja Universal, usando, claro, o artifício de hospedar os bispos e os pastores que ali ele reunia para as reuniões vinculadas à igreja. Na verdade, isso é tudo artifício para que os seus patrimônios sejam devidamente usufruídos por eles e por quem eles permitirem que usufruam. Não é verdade? Então, os fiéis são os que bancam tudo e, na verdade, não ficam com quase nada. Um estudo foi feito, inclusive, e verificou-se que apenas 2% dos evangélicos no país são detentores de salários acima de 10 mínimos nacionais. Enquanto isso, a grande maioria sobrevive com, no máximo, 2 salários mínimos por mês. É essa classe que dizima, que oferta e que participa de todas as campanhas, festividades, ações voltadas ao fortalecimento da instituição. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país e no mundo afora. Os principais patrocinadores são os últimos beneficiários aos quais lhes restam apenas frequentar a igreja, assistir às reuniões e participar com alegria de todos os eventos que aquela instituição promove. Mas o que está em jogo é a ganância. Por muito tempo no nosso país, algumas instituições religiosas, das mais poderosas, foram detentoras de empresas de diversos setores, como empresas do setor de comunicação, empresas do setor de mídia digital, gravadoras, selos musicais, editoras, inclusive instituições administradoras de planos de saúde, hospitais, imobiliárias e muitas outras empresas, todas elas adquiridas com dízimos e ofertas dos fiéis. Isso, infelizmente, remonta à grande ganância dos líderes religiosos. E quando a gente fala
de líderes religiosos, eu não me refiro apenas aos evangélicos e protestantes. É claro que existem aqueles como o famoso João de Deus, que acumulou grandes riquezas, segundo ele, não apenas fruto do seu trabalho como líder espiritual, como espírita médium, que fazia ali suas cirurgias espirituais ou supostas cirurgias espirituais, e recebia grandes e volumosas doações das pessoas que eram beneficiadas por seu trabalho. Mas ele também alega que parte de sua riqueza adveio da atividade de mineração e de outras atividades empresariais que ele desempenhava. Mas, na verdade, a grande parte das religiões no mundo afora, elas conseguiram os seus grandes patrimônios ou por doação de políticos ou por aquisição com os dízimos, as ofertas e todo esse patrimônio, os fiéis, digo mais uma vez, não são beneficiados em nada ou em quase nada. Eu lembro quando eu era adolescente, falava-se, eu não conheço, também não tive interesse de pesquisar, mas falava-se que a Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco tinha em seu estatuto a possibilidade ou a orientação de inaugurar escolas públicas para os seus fiéis, escolas com uma educação voltada ao segmento cristão. O que se verifica é que em alguns municípios até tem escolas vinculadas à Assembleia de Deus, porém são escolas particulares. E vale lembrar que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus também detém de centros de formação teológica voltadas para os seus próprios obreiros. As mensalidades são cobradas em valores altíssimos também. E quando nós olhamos para a Igreja Católica, que durante séculos e séculos e séculos e séculos administravam igrejas, administravam faculdades, administravam colégios e ainda hoje administram. E vale lembrar que uma das mensalidades mais altas dos colégios aqui da região e da sua região também, com certeza são aqueles vinculados à Igreja Católica. Salesiano, Colégio Marista, Colégio São Bento e por aí se vai. Ou seja, são negócios que sustentam outros negócios que fortalecem a espinha dorsal da instituição religiosa. Isso expressa, mais uma vez, a ganância dos líderes. Pessoal, por que a gente precisa falar sobre este assunto aqui neste canal? Porque eles não se satisfazem com o seu imenso patrimônio e com os fiéis que já adquiriram. Eles querem mais. E então, são essas pessoas que batem na nossa porta e que oferecem a oportunidade de usufruirmos a vida eterna por intermédio da visitação e da aceitação da doutrina e do dogma que eles representam. Então são essas pessoas que por muitas vezes eles se apresentam a pessoas incautas, a pessoas que muitas vezes são levadas por essa ideologia e aceitam esta doutrina para se sujeitarem a todos os ditames da instituição. Isso gera pobreza intelectual, isso gera dependência emocional, isso gera um engano que, claro, lá na frente vai se realizar em planos frustrados, curas que não acontecem e, fatalmente, uma esperança de vida eterna que não virá. Isso é fato, certo? Por isso que nós temos que falar sobre esses assuntos. E, por favor, não se ofenda com as críticas que eu expresso aqui neste canal. O YouTube é uma ferramenta democrática. Eu posso falar, emitir a minha opinião, desde que não ofenda pessoas. E eu não estou ofendendo pessoas algumas, certo? Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, um vídeo mais breve. Porém, por favor, se você gostou, curta, encaminhe, compartilhe e até o próximo vídeo.